Bom, eu vou falar pra vocês aqui uma coisa que aconteceu esse final de semana, tá? Comigo. Uma página no Instagram publicou um corte meu, falando sobre a questão das nuvens, do porquê que as nuvens quebram a gravidade. E elas estão em dezenas de camadas de altitude acima de nós e quebram a lei da gravidade constantemente. E falei que isso daí refutava a gravidade. E refuta, de fato, a gravidade, né? É uma pedra no sapato dela. A gravidade não explica isso. Nem a força empuxo, nem a gravidade consegue explicar isso. Pois bem, teve um cara, eu não vou ficar citando nomes nem nada, mas teve um professor de física que postou, ele é professor de física. Ele postou isso no Instagram dele. E ele colocou apenas o momento que eu tava falando sobre a questão das nuvens. Assiste meu vídeo. E colocou o vídeo em tom de escárnio. E não trouxe explicação do porquê que aquilo que eu tava falando estava errado. João, veja, se eu sou um professor de não física... nada. Ficam só vou até pausar perguntando aqui, pro Xandão e tá... Vejam bem, se eu sou um professor, seja lá de qualquer matéria, e eu vou colocar o vídeo utilizando a imagem de uma pessoa fazendo escárnio com ela, tudo bem fazer zoeira, não tem problema ainda, tá? Pode até fazer escárnio, mas refute o que está sendo dito. Explique por que aquilo não tem coerência. Não explicou. Eu fui lá e mandei mensagem para ele. Fui direto e reto. Falei assim pra ele. Ele colocou assim no vídeo dele. Ele desconhece as leis de Newton. Pois bem, eu fui lá e mandei uma mensagem pra ele. E falei, diga-me aqui agora, qual lei de Newton diz o porquê das nuvens estarem lá em cima, carregadas de gotículas de água, pesando toneladas e quebrando a lei da gravidade constantemente? Me explique. Falei só isso. O cara veio com um monte de ladainha. Me mandou vídeo falando do porquê que o Sol, a luz dele é amarela, mas na verdade ele tem a cor verde. E ele começou a explicar a física de Newton pra mim. Ó, a primeira lei de Newton é essa. Eu falei, irmão, isso não tem absolutamente nada a ver com a lei de Newton. As duas primeiras leis da termodinâmica não tem absolutamente nada a ver com as leis de Newton. E aí eu refiz o questionamento pra ele. Falei, por que que as nuvens estão quebrando a gravidade constantemente? Ele veio falar pra mim dos barcos. Ele falou, ora, o barco ele é muito mais pesado que a água, no entanto ele fica em cima da água. Eu falei, exatamente, e foi muito bom você tocar nesse ponto. Por quê? A gravidade também não explica isso. Porque em tese a gravidade deveria puxar o barco pra baixo. O que que faz com que o barco flutue em cima da água? Ele, é um empuxo. Eu falei, negativo. O que existe no barco é um deslocamento de ar. É o mesmo princípio de uma boia. Por que que uma boia consegue ficar em cima da água boiando? Há um deslocamento de ar ali dentro do navio. Arquimedes já havia desenvolvido o cálculo muitos anos antes da gravidade existir, que já explicava por que que o barco ficava ali em cima da água. E o professor reconheceu isso. Ele reconheceu, ele falou, de fato, Arquimedes explica isso sim. Eu falei, então pronto. Eu falei, é outra coisa que você nunca dependeu da gravidade para explicar. O próprio deslocamento de ar que existe ali explica. Aí o cara continuou falando, tá, mas aí então... E o pior, o professor, ele entende, o professor é bom, ele sabia. Ele explicou termodinâmica pra mim, coisa que eu já sabia. Ele falou, ó, a energia atrelada à molécula por conta as moléculas que estão dentro dos átomos, quanto mais elas vibram, mais elas sobem, mais um corpo denso ele tende a subir. Eu falei, professor, isso que você tá me explicando é termodinâmica. Em nenhum momento da sua explicação pra falar o porquê das nuvens estarem lá em cima quebrando a gravidade, você usou a física de Newton, você usou termodinâmica. Tudo tem a ver com energia. Eu falei, você entendeu agora qual que é o meu questionamento? Aí ele falou assim pra mim, eu entendi agora o que você tava querendo dizer. Eu falei, pois bem, enquanto que no modelo de vocês usam a gravidade pra tentar explicar, tudo bem, vocês podem usar a gravidade, mas convenhamos, não existe experimento empírico de massa atraindo massa. Vocês podem usar a gravidade para explicar, não significa que tá certo. Nós que defendemos a Terra plana, eu uso o quê? Termodinâmica, eletromagnetismo, existe pressão atmosférica. Aí ele começou a me fazer algumas perguntas lá sobre o modelo da Terra plana. Eu respondi todas para ele. Não, primeiro que ele falou assim para mim no começo da conversa. Olha, Xandão, eu posso te dar uma aula depois, é que agora tá tendo o jogo do Botafogo e tá muito bom, eu não quero perder. Eu falei, tudo bem, professor, se o jogo é mais importante do que você responder a um questionamento meu, a partir de um vídeo meu que você postou no seu canal, fazendo escárnio com a minha imagem, tudo bem, a gente conversa depois. Pode ir lá assistir o seu jogo. Aí ele voltou e continuou conversando comigo. Acho que ele meio que se tocou, né? Ele veio conversar, aí ele começou a conversar comigo. Falei, obrigado. No final da conversa eu agradeci ele ainda. Falei, obrigado pela disposição, viu, professor? De conversar comigo aqui um tempinho. E aí a gente conversou e ele entendeu quais foram os pontos. E o cara, um cara extremamente gente boa. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Vejam, é um professor de física. O cara simplesmente deu abertura pro diálogo.
E eu falei pra ele, eu coloquei os motivos do porquê que eu faço esse questionamento. Ele entendeu. E ele mesmo, através da termodinâmica, explicou por que as nuvens estão lá em cima. E eu concluí falando pra ele, professor, é exatamente disso que se trata. Perceba que em nenhum momento da sua explicação você dependeu da física de Newton pra explicar isso. Tudo que você citou aí tem a ver com energia. A energia tá atrelada às primeiras duas leis da termodinâmica, certo? Então, o que vai determinar com que essas toneladas de água caiam é um gradiente, uma variação na pressão atmosférica. Nunca dependeu da gravidade ou do empuxo ou de qualquer outra coisa. Primeiro, para essa água subir e se transformar em nuvem, e depois para ela cair. Isso é o ciclo hidrológico. Nunca dependeu de gravidade. Da mesma forma que não depende de gravidade e empuxo para o barco ficar em cima da água. Certo? E o cara entendeu. No final, ele terminou a conversa, ele falou para mim assim, Xandão, os alunos da minha sala, eles me perguntam toda hora de terra plana e eles travam nos questionamentos que eu faço. Eu falei, professor, você tem que ter paciência com eles. Primeiro, muitos deles estão fazendo isso porque eles querem crescer pra cima de você. É questão de ego. Eles querem fazer graça. Os poucos que estão querendo realmente fazer algum questionamento precisam estudar mais sobre o modelo. Certo? Então, é assim, eu falei, tenha paciência, tá? Continue ensinando lá a física, o que você tem que ensinar, mas tenha paciência com eles. E aqueles que estão querendo apenas criar intriga dentro da sala de aula, deixa quieto, certo? Porque na minha live eu nunca falei pra ficarem questionando o professor em sala de aula. O que eu sempre falo pra vocês é que se o professor der liberdade, você pode perguntar. E não querer ficar crescendo pra cima dos outros, fazendo perguntas idiotas, de modelo que vocês desconhecem. Não é porque vocês estão vendo eu defender uma coisa aqui que vocês vão ter que sair na sala de aula falando coisas pros professores por aí. Não é assim que funciona. Até porque nem os professores estão habituados a pensarem sobre isso. Eles estão repassando pra vocês algo que foi ensinado a eles também. Certo? Bom, pois bem, a conversa terminou assim. Xandão, o professor que é atraído é seu bumbum guloso sendo atraído pela O professor terminou a conversa falando assim pra mim, Xandão, sucesso pra você, você é um cara bem inteligente, eu já esperava isso, porque você gosta do Dr. Enéas. Ele falou pra mim. Salve SX, mostra pra esses ansiosinhos o que eles são. Só que assim, é engraçado, porque falar, você é um cara bem inteligente, eu já esperava isso. Ah, tá, só que na hora de botar vídeo lá fazendo escárnio com a minha imagem, ninguém pensa, né? Mas tudo bem, eu nem falei isso, tá? Porque tava de boa. Eu falei, professor, eu não tô aqui. Ele falou pra mim, ele falou, eu não quero brigar com você, nem discutir. Eu falei, professor, eu não quero discutir nada. Eu quero que você me explique. Já que você fez escárnio com a minha imagem, eu quero que você me ensine. Me ensina como que a física de Newton explica essa questão das nuvens. Eu só quero saber, eu quero aprender. Aí o cara veio, ele foi lá, falou da física dele e tudo, e eu coloquei os meus pontos, ele entendeu quais foram os questionamentos. Ele também entendeu um pouco do modelo da Terra plana. Que fiz com meu irmão no final, terra plana. No final ele demonstrou ser um cara extremamente sensato, inteligente, ele percebeu rapidamente o que eu tava falando, entendeu? E a conversa terminou assim. Aluminio. Isso aí é o que você tá falando, se você conversou com algum professor ou não, nunca saberemos. Porque você nunca vai mostrar essa conversa. Lógico que não. Não vou mostrar mesmo. Ah, pra puta que pariu, irmão. Tá de brincadeira comigo, né? Você precisa mostrar pros outros que o seu pai e sua mãe transaram pra te criar? Pois bem, a conversa foi essa, e eu tô citando esse exemplo pra vocês por quê? Porque é assim que funciona. O menino aí falou que fez um comentário sobre refração lá no vídeo, e as pessoas ficaram escarnecendo ele. É disso que se trata. Perceba, em terra de NPC não existe argumento, não existe fundamento. Existe escárnio. Existe falta de respeito. Existe apenas zoação, falação de tudo que não presta. Bom dia, campeão. Simples. Gostaria de saber se você pode compartilhar o link do meu canal de clips. Estamos quase batendo os primeiros. O nome do canal é Clips Burger Tarkov, um trabalho super. Tamo junto, Burgão. Deus abençoe, tudo nosso, brabo. Né? E eu ainda falei pro professor, professor, obrigado por apagar o vídeo. Eu falei pra você que não precisava, mas eu entendi o porquê de você ter apagado. Ele até apagou o vídeo no final. Acho que porque ele percebeu que o negócio não tava legal. Falei, faça mais vídeos reagindo a mim. Pode zoar, inclusive, não tem problema. Mas traga a explicação. Porque você trazendo a explicação e sendo um professor, eu teria o maior prazer de discutir sobre. De colocar os meus pontos também, entendeu? Então pode fazer, não tem problema. Porque, sinceramente, eu tô de saco cheio disso daí, cara. Eu tô de saco cheio, é muito NPC, ó. Ninguém questiona nada, é impressionante. Ninguém tem capacidade de ler pra entender alguma coisa diferente, cara. Todo mundo é só aqui, ó. É só isso aqui, ó. Só pensa assim, ó. Isso é absurdo, irmão. É absurdo.